Muito obrigada. Isso aqui é uma ilustração para a gente compreender o que o mundo tem imputado a nós mulheres. Que nós temos que conseguir tudo isso, e a Cris fez um sinal também hoje. Eu gosto muito da mensagem corporal, me chama muita atenção, porque nós somos fortes, né? O mundo está dizendo isso para a gente, que nós podemos fazer tudo isso. A Carol até que conseguiu segurar bastante pratinho, né, Carol? Mas estava confortável? Não. E conseguiu segurar todos bem colocados? O da Letícia caiu umas 500 vezes os pratos, né? Se fossem de vidro, já era, tinham se quebrado. Né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Antes de a gente começar a falar, eu vou me apresentar. Eu sou filha dessa igreja, eu cresci aqui. Essa família bonita que está aí na tela é a minha. Pastor Fernando, Helena e Heloísa. Nós estamos casados há 11 anos. E temos um ministério ali no Residencial Eldorado de plantação de igreja pela Junta de Missões Nacionais. Também somos filhos desta igreja atualmente, somos congregação da igreja aqui de Campinas. E nós estamos ali com o ministério também há 11 anos, e ele começou na sala da nossa casa. E para a honra e glória do nosso Deus, ele tem nos feito servos. E Deus tem tratado, primeiramente, nós enquanto pessoas, e graças a Deus ele tem sacudido a minha casa. Eu não consigo começar a falar se não contar para vocês os prejuízos que a segunda onda de feminismo me trouxe. Né? Apesar de ter crescido nesta igreja, cresci num lar cristão, de pai e mãe que me traziam à igreja. A gente só podia faltar quando, mãe? Se tivesse em convulsão, crise convulsiva por febre muito alta, aí a gente não podia, aí a gente podia pensar em não vir a EBD. Se não, mas lá em casa o ritual é o mesmo, tá, gente? Se o febrão tiver incontrolável, se não, bora para a igreja. Mas, como a Flá, eu cresci aprendendo a tocar piano, bordar, costurar. Não, costurar ela não sabia, então ela não me ensinou, aprendi agora, né? Mas eu tinha que ter as melhores notas, eu tinha que passar na federal, que a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então a gente tinha que ser, nós, as meninas da nossa casa, porque nós só somos mulheres, nós precisávamos ser as melhores. E o principal, não depender do marido. E assim eu fui criada, e assim eu cresci, e assim eu me casei. Então, assim como a Flá, talvez no primeiro casamento dela, os primeiros anos do meu casamento também foram muito difíceis, porque eu não entendia a palavra submissão. Eu não entendia isso. E tinha esse pensamento, se eu trago dinheiro para casa, eu posso mandar tanto quanto, se não mais. Né? E o Senhor teve que me dar uma filha muito geniosa, que se chama Heloísa, para eu entender que eu precisava retornar ao lar. Então, eu saí do meu emprego e fiquei 3 anos com a Heloísa, para ela entender que a mãe dela era do sexo feminino e não o pai que criava ela. E com muita oração em primeiro lugar, e muito aprendizado para mim, Deus mandou a Heloísa para mim, para eu entender o que é ser mulher e para eu voltar aos princípios. O que Deus queria, o que Deus quer da mulher cristã. E aí, nesse tempo, eu pedia muito a Deus, porque eu tinha muito conflito com meu marido. Muitos conflitos. E para quem aqui me viu pequenininha, por favor, pode levantar a mão. Não entre em detalhes sobre a minha personalidade. Mas quem me conhece desde
conhece que eu sou marrenta, né? Mas eu mudei, irmãs. Não, eu tô mudando, tô melhorando. E sou irmã da Paulinha. Nós somos da personalidade muito forte, de fato. E chegou a um ponto que eu pensava que a única solução era o divórcio. Infelizmente, eu pensava nisso todos os dias. Não vai dar, não vai dar, esse homem isso, esse homem aquilo, né? E aí eu falava, Senhor, mas não, eu não. Mesmo o pensamento da Flá, né? Eu não casei para separar, e ficava aquele conflito e tal. Eu falei, Senhor, tem mais. Quantas esposas de pastor tem aqui? Levanta a mão, por favor. Eita! Eita, pai, é hoje. O ministério da esposa, a caminhada da esposa de pastor, ela é muito solitária. Eu costumo falar isso porque nós somos muito só. A gente não pode muito se abrir, porque a gente sempre tem muito receio de que eu estou falando do meu marido, eu não estou falando do pastor. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Então eu sempre pedi assim, Deus, fala comigo, né? Me mostra alguma coisa. E aí Deus mandou esse livro para mim. Eu falo que a Marta, ela não me conhece, mas ela é minha amiga, primeiro porque ela é enfermeira. Eu falo assim, a Marta, ela escreveu esse livro para mim. E eu li esse livro, já estou na 6ª vez, mas na 3ª vez, porque a primeira, eu conto para as meninas, a primeira eu quase rasguei ele inteiro. A segunda eu joguei ele na parede, fiquei uns 6 meses sem olhar para a cara dele. Sábia e Conselheira. Está sendo vendido aqui na 2ª igreja. As meninas compraram uma leva boa. E Deus mandou esse livro para mim. Eu falo que é para mim porque, de fato, é o antes e depois do Sábia e Conselheira. Dá para fazer fotinha do antes e depois. Por quê? Porque o Senhor, Ele foi trabalhando a minha vida em todas as minhas vaidades. Em todas as minhas vaidades. Eu sou enfermeira e eu ainda atuo, eu não atuo na assistência, não sou enfermeira assistencial mais, mas eu trabalho com auditoria, com consultoria. E até para atuar nisso, isso aqui foi bom para isso, porque eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje e Deus me usar, eu ter a liberdade de proclamar o evangelho que eu tenho na minha profissão, se eu não tivesse passado por esse período de transformação. Então foram 2 situações. Eu saí do emprego, eu fiquei 3 anos em casa, cuidando da minha família, e nesse prazo que eu ficava em conflito, né, porque eu queria ter sucesso, eu queria ser reconhecida. Os meus amigos passaram em concurso, e todo aquele dilema que eu sei que muitas de nós passamos. Hoje a minha oração é, Senhor, me dê condições para eu não trabalhar fora. Eu quero ficar em casa. Por favor, Senhor. Chegarei lá em nome de Jesus, em breve. E o Senhor, de fato, Ele tem transformado a minha história e a minha vida. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês hoje como que Ele fez isso. Tá? E foram 3 áreas que o Senhor trabalhou na minha vida e Ele vai trabalhar na sua da mesma maneira, não tenha dúvida. Tá? Essas 3 áreas que eu chamo, então, de desafios da mulher cristã, é porque a sociedade incrédula, ela nos diz que nós conseguimos segurar todos esses pratos. Ou mais, ela fala assim, ó, se você não consegue, você pode tirá-los da mão. Mas aí você tira o casa, você tira o marido, você tira o filho, né, Cris? Que mais? Aí você também não precisa ter tanta vida com Deus e você não precisa ir na igreja, porque crente precisa de igreja, só você crê em Deus. Não é assim. Isso é uma mentira que tem nos contado. E aí eles tiram o que é essencial e nos deixam com o que é supérfluo. Pode passar. Então hoje nós vamos trabalhar nessas 3 áreas. A Marta, ela não desenhou assim, mas eu acabei desenhando dessa maneira para trabalhar no curso Sábia e Conselheira que nós fazemos.
ela fala assim, que Deus ele vai trabalhar em 3 áreas. E aí eu coloquei ali, a mulher cristã conhece e vive doutrinas. Então, a primeira área, nós vamos colocar como se fosse a base do triângulo. A doutrina, que é a nossa base. A segunda, a mulher cristã, ela possui um caráter aperfeiçoado. Então, nós vamos colocar uma outra haste desse triângulo. Então, a segunda palavrinha é caráter. E a terceira é o ministério. A mulher cristã frutifica através do seu ministério. Eu não sei se eu vou sair na filmagem porque eu não consigo falar parada, tá, pastor? Então você relaxa. Ok? Então, meninas, hoje nós vamos trabalhar nesses 3 tópicos e eu estou com o desafio de falar em 40 minutos. Então já orem desde já por isso, porque para mim é um grande desafio, eu falo muito, tá bom? Então vamos lá, pode passar. Quando a gente pensa aqui na doutrina, que vai ser a base, existe uma mulher cristã que não conhece doutrina? Só de boca, né? Eu posso falar, eu sou cristã. Mas se a mulher cristã, ela não investe no seu pratinho de vida com Deus e não é leitora da Bíblia, ela não lê a Bíblia, ela não investe tempo, não tem como o Senhor falar com você. Então, se você, minha irmã, quer ser uma mulher cristã que vive o ministério de Deus, que vive os sonhos de Deus, que vive o projeto de Deus para a mulher, você precisa investir no seu pratinho de vida com Deus. Então você precisa ter vida que ora, que lê a Bíblia, que se preocupa com esse momento. Eu particularmente eu achava assim que só a EBD e o domingo à noite estava bom. Olha que eu já era mulher de pastor. Porque eu já tinha lido a Bíblia toda, e a gente fica com essas coisinhas se atendo com, né, eu sei aquele nome daquele profeta que ninguém sabe. Isso não é importante, minha irmã. O mais importante é você ler a Bíblia buscando as doutrinas essenciais do que Deus tem falado a você. Então, quando a Flá leu Tito 2, que eu infelizmente só fui conhecer, eu falo para as meninas lá da Canaã, né? Engraçado. Eu li a Bíblia, eu acho que chegou em Tito 2, eu pulei. Eu falei assim, não quero saber. Porque quando eu li de verdade, aí eu li de coração, eu falei, tem isso na Bíblia? Né? Eu fiquei embasbacada. Eu falei, olha, já tem a receita pronta. Abra sua Bíblia em Tito 2 novamente, porque esse texto nunca é demais que nós leiamos ele juntas. Quanto a mulheres idosas, a irmã Flá, com muita sabedoria, trouxe mulher madura, e aí eu não vou explicar porque ela já gastou o tempo dela ali explicando o que é a mulher madura. Semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem honestas, sensatas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãs, a partir do momento que nós dedicamos a nossa vida a Deus, e aí não é falar eu sou de Deus, eu tenho fé, não é isso que te torna cristã. O que te torna cristã é a maneira como você responde a todas estas situações da sua vida, porque elas estão aqui. Casa, trabalho, filhos, academia, a roupa que você usa, se você está com o cabelo arrumado, se sua raiz já cresceu, você quer ir lá fazer luzes de novo, mas você não está com tempo. E são tantas coisas, e a unha está descascando. São tantas coisas que perturbam a mulher, mas se ela não está focada no que Deus espera dela, ela se perde, porque nós somos bombardeadas a todo tempo. E aí, se você não tem a sua doutrina firmada em Cristo, você se perde, você é levada a qualquer vento de doutrina vã que nos é oferecida.
A mulher cristã que deseja agradar a Deus precisa ser conhecedora das verdades bíblicas, das doutrinas que norteiam a sua fé, para que não seja levada por qualquer vento de doutrina enganosa, ou mesmo seja induzida por conceitos mundanos de seu papel no mundo, justiça e liberdade. Eu não sei, Cris, se acontece isso com você. Te chamam de pastora? Me chamam de pastora. Eu fico constrangida, porque eu não estou acostumada com isso. Eu não sei se você fica constrangida ainda. E aí isso às vezes me constrange, porque eu fico meio assim, né? Você é pastora? Eu falei, só se for de mulher, porque eu só consigo falar para mulher. Não consigo falar para aquele... A gente vai ficando meio travada ali, né? Não porque eu não possa falar, mas porque eu tenho um ministro no meu lar, que é o meu marido. E além de ser o meu ministro, ele é o meu pastor, e ele é o pastor da minha igreja. Então eu quero que ele seja visto como o pastor daquela igreja. E eu fico feliz muitas vezes que às vezes alguém procura ele para ser orientado, e ele fala assim, olha, eu vou pedir para a Adriane conversar com você, porque ela é melhor nisso. Ou seja, eu fico tão feliz quando ele olha para mim e ele me considera, né, capaz de fazer aquilo. E eu olho para ele e falo, primeiro Deus me capacitou, mas eu tenho um pastor dentro da minha casa, que quando ele percebeu que Deus me permitiu ser humilde para aprender com ele, ele de fato transformou o meu lar. Então, primeiro passo, irmãs, nós precisamos ter o quê? Firmeza doutrinária. Lá em 2 Timóteo 2,15 fala, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Primeiro aspas aqui, abrindo e fechando ela ao mesmo tempo. A palavra ali é corretamente. Não é você pegar a palavra do Senhor e carteirar conforme o seu momento, ao seu bel prazer, aquilo que te agrada. Não, é conhecer a palavra de Deus de fato, do que está tratando aquele assunto. Então aqui em Tito 2, ele está tratando para quem? Para as mulheres. Então não vem me falar que aqui a cultura era passada, tá? Não, mas isso aqui é porque a cultura era diferente, né? Isso aqui ele está falando lá no século... Não, isso aqui é a palavra do Senhor, é para nós e é para agora, é para já. A palavra de Deus não é atrasada, não é retrógrada. Ela é atual, ela é viva e ela é eficaz. Então, minha irmã, você é cristã? Você levanta a bandeira de mulher cristã? Não me venha com essa se você não tem vida com Deus. Leia a Bíblia, gaste tempo com isso. E viva de fato o que Deus prega na sua palavra, o que Deus manda na sua palavra. Seja honesta, seja sensata no seu trabalho, no seu lar, no trato com seu pai, com a sua mãe, aonde você vá. O segundo ponto que Deus trata conosco é em relação ao nosso caráter. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que quando Jesus entra numa casa, você pode achar que a sua casa está perfeitamente... Cadê a irmã que vai falar sobre organização? Ela me deu uma aula em 5 segundos. Você acredita que a sua casa está arrumada. Você olha, não, minha casa é arrumadinha, você precisa ver, né? Mas aí você descobre que essa casa não é organizada. A sua casa não é organizada. E sabe o que Jesus faz quando ele entra na sua vida? Ele organiza. Eu tinha uma amiga, tenho ainda, que se chama Letícia, não é você, é outra. E quando a gente tinha que arrumar a nossa sala lá no hospital, ela fazia uma bagunça que eu entrava e eu falava, que é isso? Que zona é essa? Que bagunça? Ela falava assim, para eu arrumar, eu preciso bagunçar. E sabe de uma coisa? Quando Jesus entra numa casa que você acha que é arrumada, ele faz assim, ó. Ele tira tudo do lugar. Ele te deixa meio que assustado. O que é isso? Tinha poeira aqui? Não, mas isso aqui não era aqui. Peraí. E você, às vezes, fica um pouco perdida, achando que você está sem rumo. Mas, na verdade, ele está organizando a sua vida.
E aí, você tem que ter humildade para aceitar. Porque ele vai fazer 3 coisas na sua vida, Carol. Ele vai limpar a sua vida. Ele vai disciplinar a sua vida. E ele vai te dar graça para conseguir aceitar tudo isso, porque dói. E ainda, ó, com um sorriso no rosto. Porque a hora que ele está limpando, a gente chora. Porque a hora que ele está disciplinando, a gente chora. Mas ele vai nos dar graça. Pode passar. De onde que você tirou isso, que ele vai fazer tudo isso? Da própria palavra do Senhor. É ele que nos diz que fará isso. Pode passar? Lá em João 15, 2, ele fala assim, ó. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. O que é podar a árvore? Não é limpar ela? Não dá aquela limpadinha, né? Para que dê mais frutos. Então, minha irmã, se você está aqui hoje, eu entendo que você é cristã. E você tem os mesmos desafios que eu tenho diariamente. Muda uma coisinha ou outra, mas com certeza é muito parecido. Então, o Senhor Jesus, ele quer limpar você, ele quer podar as suas asinhas para que você dê fruto. E o que é frutificar no Senhor? É ensinar a mais jovem, porque você já vivenciou, você já experimentou a transformação do Senhor Jesus, e você é capaz de ensinar a mais jovem, como está lá escrito em Tito 2, a amar ao marido, a ser sensata, a ser honesta, a ser boa dona de casa, a ser todas essas qualidades que estão aqui descritas. Quem já teve uma queimadura de 2º ou 3º grau? Aqui levante a mão. Quantos aqui que tiveram a queimadura de 2º ou 3º grau foi lá no hospital de queimaduras e eles lavaram? E eles limparam a sua ferida? Quantos aqui, não vou perguntar, mas que pensaram em bons palavrões naquele momento? Porque aquilo dói muito. E a enfermeira que fez isso, ela nem mudou o olhar dela, não foi? Ela fez como se lavasse um prato ou um copo. E você urrando de dor. Mas ela fez isso porque ela sabe que se ela não limpar a sua ferida, se ela não limpar a sua lesão, além dela infeccionar, ela vai te deixar uma cicatriz horrorosa. Porque a cicatriz possivelmente vai ficar. Mas ela vai ficar muito mais feia do que ficaria se você não cuidar dessa ferida corretamente. E é isso que o Senhor vai fazer com você. Ele vai limpar a sua vida. Então, ele vai pegar os seus pecados, todos aqueles pecados. Primeira coisa que ele vai fazer com você, você vai reconhecer o seu pecado. No curso Sabe Conselheira, no segundo encontro, eu costumo fazer uma pergunta para as meninas no final. Escreva no papel qual a área que o Senhor vai começar a trabalhar primeiro na sua vida. Porque nós não temos só uma área, mas qual que ele vai trabalhar primeiro com você? E aí todas, né? Nossa, são tantas. Umas falavam para mim assim, não sei, são tantas. E aí teve uma em especial que disse assim, nossa, eu acho que eu não tenho nada para ser trabalhada. Aí eu falei, oremos. Oremos, porque é agora que o Senhor tem que falar com você. O Senhor fala com você a todo tempo. Onde é que estão os seus ouvidos para ouvir? O Senhor quer limpar a sua vida, minha irmã. E Ele vai começar. Mas você precisa permitir que Ele limpe para que você frutifique. Depois o Senhor vai fazer com você, Ele vai fazer o quê? Disciplinar. Sabe como é que é disciplinar? É assim, ó. Você já reconheceu que você tem um problema em determinada área. O Senhor te limpou e Ele está te limpando. E aí Ele fala assim, ó, Adriane, é o seguinte, você é muito insolente com seu marido. Você fala, ele fala e você logo tem uma respostinha para ele. Você vai ficar calada. Né? Calada. Esse é o
É Deus me limpando. Então, primeira coisa, ele me fez reconhecer esse perfil de caráter que eu precisava trabalhar. E aí, toda vez que o meu esposo fala determinada coisa e a resposta vem na língua, qual que é a maneira que ele vai me disciplinar? Morder a língua. E aí vem o Espírito Santo falando com você. Opa, é agora que você vai exercitar. E você começa uma, segura duas, segura três, segura quatro. De repente você nem se lembra que está segurando, mas de repente você consegue dizer para o seu esposo, fala, marido, quando você fala determinada coisa, você me magoa. Né? O que foi você me magoa. Vamos fazer o seguinte? Me ajuda, não fala mais assim. Nossa, esposa, eu não sabia que isso te feria, eu não sabia que isso te machucava, eu não sabia que isso te maltratava. Não quero fazer isso com você, porque eu te amo. Opa! Olha o Senhor fazendo o que conosco? Nos disciplinando e transformando o nosso lar, transformando o nosso relacionamento. Mas partiu de quem? Partiu de onde? Partiu da mulher. Alguns dos nossos encontros, as meninas falam assim, ai, mas tem marido que não ajuda, né? Tem marido que é osso duro de roer. Vamos orar por eles, a hora deles vai chegar, o Senhor está fazendo um mover com as mulheres. Não se preocupe com os homens, porque vai chegar. Se já não estiver chegando, hein? Vai, não se preocupe. Preocupe na sua vida com Deus, preocupe com você com Deus. Comece de você. Espere, tenha paciência. Ele fala assim, ó, nossos pais nos disciplinavam por curto período. Quando a gente casou, né, ou ficou com 18 anos, aí o pai fala assim pra gente, ou a mãe, agora fiz por você o que eu já tinha que fazer, agora vá em paz, né? Tome sua vida. Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, lá em cima, ele nos limpa para que nós demos fruto. Ele nos disciplina para que nós possamos participar da santidade que é dele. A santidade é dele. E através de Cristo é que nós somos santificadas. Então, como a Flá disse, não é os nossos méritos. Não é porque você passou numa faculdade concorrida, não é porque você fez um curso concorrido, não é porque você ganha bem, não é porque seus filhos são bonzinhos, não é porque... Não é mérito só seu, não. Não é mérito nem seu, é mérito de Cristo. Eu brinquei com a minha mãe ali, né? Falei, mãe, a senhora foi no Desperta Débora orar por mim? Cochichei no ouvido dela. Não, eu nunca participei. Eu falei, então nós somos da misericórdia de Deus mesmo, hein? Eu brinco muito com a minha mãe, viu, meninas? É de boa. Mas sim, é pela misericórdia de Deus mesmo. E se nós não reconhecermos isso e nos colocarmos em posição de humildade, nós seremos soberbos de achar que nós merecemos algo. E nós não merecemos nada. E por fim, a terceira área que ele vai trabalhar conosco é em relação ao nosso ministério. A Flá também disse que o nosso primeiro ministério é a nossa... Sábias, vocês sabem disso de cor e salteado, então quero ouvir vocês. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Esse é o nosso primeiro ministério. Agora, puxãozinho de orelha. Tem mulheres que falam assim, o meu primeiro ministério é a minha casa. De fato, ele é. Você realmente precisa preocupar primeiro com seu marido, não é assim que eu falo para vocês? Com seus filhos, e depois vem o que tiver que vir. Só que, aí eu falo assim, a hora que tiver, o que tiver que vir, eu sempre pergunto assim, na sua igreja, você já perguntou para o seu pastor onde é que está faltando alguém para trabalhar? Ah, mas ele vai falar para mim que é no ministério infantil. Eu não quero ministério infantil. Sabe por quê? Porque eu já tenho 3 crianças lá em casa. Ah, não, eu não quero trabalhar no ministério infantil.
Ô, amada, aí eu falo assim para as meninas lá, né, na igreja: ô, minha querida, o Senhor nos chama para cobrir buraco. Não tem, eu vou. É no ministério infantil? Vou. É na cozinha? Vou também. É para limpar o banheiro? Eu vou. É para ajudar as irmãs que são doentes? Eu vou. Não é para você ficar escolhendo, não, isso aqui eu sou boa, isso aqui eu não sou boa. Né? Não é boa? Aprende. Sirva. Sirva. E quando você começar a servir, eu vi. Quando você começar a servir, você vai ver como Deus trabalha na sua vida. Vamos relembrar os nossos 3 pilares? Doutrina, vida com Deus, leia a Bíblia, essa é a sua base. Faça orações, clamando ao Senhor que Ele transforme a sua vida. Senhor, o meu pecado é a pornografia. E quando eu falo disso, tem gente que às vezes fica meio receoso, né? Mas, infelizmente, a pornografia entrou nas igrejas. E na vida das mulheres. Por quê? Porque a terceira onda está dizendo que não tem nada. Né? Você quer ver um exemplo? Que eu sempre conto isso para as meninas. Tem uns videozinhos de WhatsApp que volta e meia circulam, né? Aí vem um homem sem camisa, sem nada, com uma florzinha assim, né? Ai, meu pai. E aí eu estava num grupo, e aí eu falei, olha, se for postar isso, era Dia da Mulher, postou isso no Dia da Mulher. Sem necessidade, né? Posta flor só, né? Para quê? Só flor, gente. Só, né? E aí uma pessoa cristã falou assim, nossa, mas você é muito puritana. Usou essa expressão para mim, você é muito puritana, só porque você é esposa de pastor. Eu falei assim, irmã, deixa eu contar um pecado para a senhora. Meu marido, ele é botijão de gás. Para que eu vou ficar olhando tanquinho? Eu gosto do botijão de gás. Né? Para quê? Não vou ficar olhando isso. Não vai me acrescentar. Eu estou feliz com a minha máquina de lavar. Ela é Brastemp. Obviamente eu levei na brincadeira, mas porque estava com outras mulheres. Mas eu chamei a irmã num canto. Eu falei, irmã, o pecado ele entra na nossa vida aqui, ó. Ele começa nos olhos, nos ouvidos, e a gente vai achando tudo natural. Porque ele vai entrando, acho que foi a Cris falando, mordiscando a maçã do pecado. A gente vai mordendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e tudo é normal, e tudo pode. A hora que vê, não tem nada, não tem problema nenhum, né? Eu falo, olha, irmã, para mim eu não me sinto confortável, eu não quero ver, né? E eu acho que não é saudável. E aconselho você que recebe essas coisas a deleta. Para quê? Né? Não precisa. Não passe isso para frente. E aí eu descubro que sim, Cris, a pornografia ela tem sido um pecado constante na vida de mulheres. E a gente acha que está longe, que nem chegou na igreja, né? Chegou. Está dentro das igrejas. Pensamento de casamento aberto está dentro das igrejas. Então, minha irmã, volta às doutrinas. Se você não tiver base bíblica, se você não tiver firme nas doutrinas, toda essa conversa fiada, porque isso é conversa fiada, de que a mulher é isso, a mulher é dona do seu próprio corpo, a mulher não precisa ter filhos, ela pode escolher, na verdade, a ter ou não filhos. Se ela não quiser filhos, ela pode ter um cachorro e tratá-lo como filho, porque os animais são mais fiéis do que as pessoas. É isso que está no Facebook, sei lá, na rede social. Isso é mentira do diabo para as nossas vidas. Então, primeiro, vamos lá comigo? Vamos ser firmes nas doutrinas. Depois, permita que o Senhor trabalhe o seu, e para isso ele vai limpar a sua vida, ele vai disciplinar a sua vida e ele vai te dar graça para aceitar com
humildade, a correção. E o terceiro, o seu ministério. Então nós vamos aí ter uma figura de um triângulo, onde a base de tudo isso são as doutrinas. A doutrina bíblica é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não precisa fugir disso. Não precisa ler 50 tons de cinza. Eu acho engraçado. E você leu? Não. Ah, mas você não vai nem ler para você poder falar mal? Não vai me acrescentar nada ler isso. Eu não vou ler. Ah, mas você viu o filme, né? Não, eu não vi o filme, eu não vou ver o filme. Eu não preciso ver o filme. Tá? E aí, não sei se vocês vão me achar puritano, mas eu também acho que vocês não precisam ver o filme. Não vejam o filme. Tá? Isso não vai te acrescentar. Ok? Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E tudo isso Ele fará na sua vida, te concedendo graça. Sabe o que é a graça? Eu não me lembro qual foi o pastor que me ensinou isso, mas foi um pastor daqui da igreja. Ele disse assim, que graça é aquilo que você não merece, mas Ele te dá ainda assim. Isso te torna feliz. Eu fiquei com aquilo, eu não mereço, mas Ele me dá a graça de aceitar e de permitir ser feliz. Outra palavrinha que eu gosto muito é o contentamento. Tem gente que pega essa palavra e acha que as pessoas que são contentes com o que tem são preguiçosas, né? Tem gente que faz essa... Ah, a pessoa não quer subir na vida, né? Quer nada da vida, né? Contentamento, eu falo que é o que Paulo escreveu, né? Eu sei estar contente se eu tenho, se eu não tenho. Eu sei estar contente com o que Deus me deu. Então, se você, minha irmã, é solteira, atenção, agora o recado final. Falei 50 minutos, Cris? Passei? Se você é solteira, cadê as solteiras? Se você é solteira, você com certeza é filha, né? Você é filha de alguém. Honre seus pais. Honre seus pais. Honre ao Senhor no seu trabalho, se você tem um trabalho secular. Honre ao Senhor em tudo que você fizer, em todo momento. Sei ser feliz estando casada ou solteira. É assim que nós devemos entender. Se você é casada, seja contente com seu marido. É ele que você escolheu. E se você escolheu, você vai orar pelo seu marido todos os dias. Você vai honrá-lo sendo uma esposa equilibrada, uma esposa adequada, uma esposa que o ama e que diz para ele que ama. Se você é casada, você vai honrar os seus filhos, ensinando-os o quê? A palavra de Deus, discipulando os seus filhos. Discipule os seus filhos. Isso não é serviço da igreja da escola bíblica dominical, não, minhas irmãs. Isso é serviço dos pais. Tá? E se você é casada, tem filhos e trabalha fora, né? Nós estamos fazendo uma campanha, eu e as meninas da Canaã, vamos parar de trabalhar. Eu brinco muito com elas porque nós sentamos e conversamos, né, muito. E as meninas também da Vibe, da minha igreja, né, a gente entra muito nessas questões de dilemas da vida. Mas se você ainda está trabalhando, se Deus ainda não permitiu no seu lar que o seu esposo consiga trazer o sustento, somente ele, lembre-se sempre da prioridade. Marido, filho, porque isso é o seu ministério e você honra a Deus fazendo isso. Tá? Não busque o sucesso lá no seu emprego, seja a melhor funcionária, porque isso honra a Deus. Não chegue atrasada, não ponha ninguém para bater o seu ponto, tá? Mas, primeiramente, marido, filhos. Porque o Senhor vai transformar a sua história quando você entender o seu papel no lar. Entenda o seu papel no lar.
Esse é o recado que eu queria deixar para as irmãs hoje. Eu fiquei muito feliz com a palavra da Flá, porque é uma das coisas que eu falo muito para as meninas. E aí aqui eu tentei trazer algo um pouco diferente do que a gente sempre tem trabalhado, mas eu tenho me sentido honrada de ser usada por Deus no que Ele está fazendo na nossa denominação. Isso que está acontecendo aqui, Elvia, é mover do Senhor. Porque eu falei, não é possível, né? Não conversei com Cris, não conversei com Flá, e todas vieram com esse pensamento. Porque não vem de nós, vem de Deus. Então que você receba essa mensagem. Obrigada.